eu estou fazendo questão de trazer as mensagens de erro para você pelo aprendizado que nós tivemos aqui na DSA. Os alunos, principalmente os iniciantes, têm pavor de mensagem de erro, medo mesmo. Nós fazemos um tratamento no início para que os alunos percam esse medo. Mensagem de erro é oportunidade de aprendizado, ok? Habitue-se a ler a mensagem. Veja que você normalmente vai encontrar alguma categoria aqui em vermelho e a mensagem indicando qual é o erro. Leia a mensagem. Tente pesquisar pela mensagem de erro. Aliás, ao longo do tempo, as mensagens de erro vêm ficando cada vez melhores, ajudando a identificar a causa do problema. Observe ainda que aparece aqui exatamente uma espécie de seta, não é, que foi desenhada pelo interpretador da linguagem Python, mostrando aonde houve o problema. Então, nesta célula, tinha 3 linhas, não é isso? 2 comentários e o nome da variável. Ele, então, simplesmente disse, olha, nesta linha é onde está o problema. Então, se eu tivesse, por exemplo, várias linhas de código na mesma célula, ele provavelmente identificar para você aonde ocorreu o erro. Habitue-se a ler o erro, isso é muito saudável e ajuda no seu aprendizado. Observe que eu posso usar letras e números como nome de variável, mas tem aqui uma regrinha importante. Eu posso começar o nome da variável com letra e eu posso ter número. Por exemplo, x1 igual a 50, pronto, perfeito. Mas eu não posso inverter. Eu não posso começar nome de variável com número. Então, se eu usar o número 1 primeiro e depois x, ele vai reclamar dizendo que não é possível, sintaxe inválida. O interpretador da linguagem Python não reconhece isso como variável. Então, não comece nome de variável com números, não é permitido. Outra regrinha, não se pode usar palavras reservadas como nome de variável. Aqui estão alguns exemplos de palavras reservadas, ok? Tem mais exemplos que você vai aprendendo ao longo do curso. O que são palavras reservadas? São palavras usadas pelo interpretador da linguagem Python para executar uma ação, para processar uma parte do código e assim por diante. Você não pode usar essas palavras como nome de variável. Por quê? Senão vai confundir o interpretador, não é? Então, se tentar criar um nome de variável e por acaso der uma mensagem de erro, verifique se não é por conta de estar usando o nome de palavra reservada. No início, em que você conhece ainda pouco das palavras reservadas, esse erro é mais comum. À medida que você vai usando a linguagem, aí automaticamente vai aprendendo sobre as palavras reservadas e aí esse erro praticamente não acontece. Vejamos alguns exemplos. Vou tentar criar a variável com a palavra reservada break. Está aqui, ó. Veja que ele já está colocando numa cor diferente, que já indica um problema aqui no Jupyter Notebook. Vou tentar criar e aí ele vai dizer sintaxe inválida. Ou seja, eu não posso criar uma variável com o nome de palavra reservada. Uma pergunta natural que pode ser feita aqui é a seguinte: aonde eu vejo a lista de palavras reservadas? Na documentação da linguagem Python você encontra. Mas não é algo que eu recomende você ficar decorando. Não faz sentido, ok? Tem que trabalhar com a linguagem, tem que saber o que é um loop, o que é um condicional, os operadores. Você vai aprendendo isso aqui ao longo do curso e logo logo você não vai ter mais o problema de usar nome de palavra reservada como variável. Além disso, veja que o Jupyter Notebook ele te ajuda. Aqui embaixo eu tenho a variável chamada largura. Veja que a cor que o Jupyter colocou, a cor escura, não é preta. Ou seja, nenhum problema, nome válido para a variável. Veja que aqui ele colocou em verde, porque é a palavra reservada. Observe aqui em cima, não sei se dá para perceber bem no vídeo, mas se você executar na sua máquina você vai ver, número 1 está em verde, porque ele já sabe que isso não pode. Então ele vai imaginar, opa, você quer fazer alguma outra coisa, não é? Porque você sabe que não pode começar o nome de variável com número. Então o Jupyter Notebook vai te ajudar tanto quanto possível. Vejamos agora variáveis atribuídas a outras variáveis e ordem dos operadores. Vou criar a variável chamada largura, vou atribuir o valor 2. Variável altura, vou atribuir o valor 4. Agora, eu posso fazer operações com as variáveis. Lembra que eu mostrei nas aulas anteriores como fazer a multiplicação de números? Pois bem, eu vou fazer agora a multiplicação com variáveis, que na prática são os números, né? A variável é só o nome, que é uma área de memória. Lá dentro tem um valor. No caso da variável largura, é o valor 2, variável altura, é o valor 4. Vou multiplicar os dois valores e vou gravar em uma outra variável. Vou imprimir a variável e lá está.
Veja também que eu posso concatenar diversas operações matemáticas em apenas uma linha de código. Mas tome cuidado, hein? Então, 2 multiplicado por largura mais 2 multiplicado por altura. Você sabe, lá da época do ensino fundamental, que existe a ordem dos operadores matemáticos, não é isso? Você estudou lá no ensino fundamental. Pois bem, a ordem que você aprendeu lá é a mesma que a linguagem Python vai usar. Se eu não determinar qual é a ordem que eu quero, a linguagem Python não tem como saber, não é? Então, considerando essa expressão, quais serão as operações realizadas primeiro? As operações de multiplicação, não é isso? Exatamente a precedência matemática. Então, primeiro ele vai executar as operações de multiplicação, depois a operação de soma. Pois bem, é exatamente isso que ele vai fazer, e aqui está o resultado. Mas é isso que você quer? Se você quer forçar a operação de soma primeiro, aí você usa o parênteses, que tem precedência sobre a multiplicação. Não foi o que você aprendeu lá no ensino fundamental? Mesma coisa. O que ele vai fazer agora? Vai primeiro somar largura com o número 2, o valor da variável largura vai somar com o número 2, depois ele vai fazer a multiplicação pelo valor 2 e depois com o valor altura. Está claro? Veja que eu estou forçando a precedência para colocar a operação matemática na ordem que eu desejo para o meu caso de uso. Exatamente o que estamos fazendo aqui. Observe como o valor final é diferente, né? O resultado é diferente. Se você não tomar cuidado com isso, a linguagem Python não é inteligente o suficiente, pelo menos não ainda, para adivinhar o que você quer. Você tem que forçar a precedência matemática de acordo com o resultado que você deseja. Vejamos aqui algumas operações com variáveis. Vou atribuir o valor 25 à variável idade 1 e 35 à idade 2. Assim como eu mostrei as operações matemáticas direto com números, também posso fazer as operações direto com variáveis, que são apenas áreas na memória onde eu coloco os números. Então, vou somar as duas idades, vou subtrair uma da outra, vou multiplicar, vou dividir e ainda vou ter o resto da divisão. Lembrando que a divisão com apenas uma barra, o resultado é em float, não é isso? Conforme já vimos aí nas aulas anteriores. Também posso concatenar variáveis. Olha só que legal. Vou criar a variável nome com o valor Bob. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque é uma string, ok? String você coloca entre aspas. Vamos estudar strings já em detalhes aí nos próximos vídeos. Eu então vou criar a variável nome e a variável sobrenome. Agora eu vou concatená-las. E aqui vai começando a diversão, hein? Olha como eu estou concatenando, usando o sinal de mais. Mas como assim, instrutor? O sinal de mais não é para fazer a soma? Sim, o sinal de mais faz a soma se as variáveis são do tipo numérico. Dá para fazer soma com palavras? Não, não é? Então o que ele faz? Ele concatena. A linguagem Python não sabe o que você quer. Você quer concatenar realmente? Então você vai colocar as variáveis como tipo string, vai usar o sinal de soma, ele vai juntar para você o resultado. Veja que o resultado é Bob Marley. Eu ainda coloquei um espaço aqui no meio, porque o espaço é um caractere, não é? Se as variáveis fossem do tipo numérico, aí é uma outra história. Então o sinal de mais aqui, ele é usado de duas formas. Se você soma variáveis numéricas, o resultado é a adição que você conhece em matemática. Se você usa o sinal de soma com variáveis do tipo string, do tipo texto, ele concatena. Fique atento a isso, tem muito mais detalhes ainda vindo para você. Vamos continuar já no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.